Lidar com as emoções difíceis é uma necessidade, né, no momento atual, quando a gente fala de autoconhecimento. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando de se conhecer. Quando a gente fala de se conhecer, a gente está falando de entender os nossos processos. E para a gente poder entender os nossos processos, a gente precisa entender como funciona o processo. Então, a partir do momento que a gente se entende como uma parte integrante da natureza, a gente entende que o nosso processo se dá assim como os processos da natureza. Ou seja, se a Lua, né, ela tem esse processo de expansão, retração cíclico e evolutivo, nós também temos. E esse padrão, ele não se repete, né, só na Lua, ele se repete na maré, ele se repete nas plantações, ele se repete na temperatura do ar, né? Então, o verão, outono, inverno, esses ciclos eles vão se repetindo. Então, assim como os ciclos da natureza vão se repetindo, nós como natureza também vamos vivenciando esses ciclos. E quando a gente começa a se observar, a gente começa a observar padrões nas repetições dos nossos ciclos emocionais. Então, a gente consegue perceber que o nosso corpo físico, mental e emocional, ele vai se repetindo. Tem até um mestre yoga que ele fala uma frase interessante, que ele fala assim: observe o espaçamento entre uma crise e outra. E quanto mais longo esse espaçamento, mais você está dando conta melhor da crise. Então ele diz que as crises que a gente tem, seja ela emocional, física, às vezes a pessoa tem crises físicas, né? Sei lá, pneumonia, alguma doença que se repete, ou até uma crise ou briga com a mulher, ou algum padrão, né, de repetição, ele fala, observe o espaçamento entre essas crises, porque quanto melhor você estiver lidando com essa crise, maior o espaçamento vai estar. Então, se a gente parar para observar a nossa vida, a gente vai conseguir observar esses padrões de repetição, seja de doença, de crise, de brigas, sempre a mesma energia vai se repetindo até que eu consiga olhar para essa energia de maneira mais clara, sempre um pouquinho melhor, e aí quando eu tiver a compreensão daquela energia é o momento que eu tenho a cura, porque a gente é um ser muito inteligente. Então, se a gente entende, por exemplo, que desejar o mal para o outro volta para você automaticamente para de desejar o mal para o outro. Você pode perceber e na hora que você percebe você desejando mal, você fala, epa, isso vai me fazer mal, e você para. Então a gente é muito inteligente e a gente entende que toda ação tem uma reação. Então a partir do momento que eu tenho a compreensão do porquê daquela crise, do porquê daquela situação repetidas vezes, eu começo a alterar a minha ação, porque eu entendo que aquela ação vai ter uma consequência. E tendo essa consequência, eu vou decidir se eu quero ou não essa consequência.